Opa, voltamos aqui mais uma vez. Vamos aqui, botar aqui um foco. Muito foco. Beleza. Vou passar aqui uma cobrinha. E vamos continuar então a nossa conversa de vetores. E agora eu queria falar um pouquinho sobre a questão dos vetores que não estão na vertical ou na horizontal. São vetores que estão aqui, ó, por exemplo, igual a esse. É um vetor que está em diagonal, ele está no sentido estranho, E vamos lá, ó, vamos fazer um seguinte pensamento. Dessa vez eu tenho aqui o teto de novo, tá? E nesse teto a gente vai pendurar um cubinho. Esse cubo a gente vai chamar de A, tá? E esse cubo, ele não está pendurado por uma corda, ele está pendurado por duas cordas. Tá? E essas cordas aqui, elas formam um ângulo alfa, que é alfa também. E eu vou falar aqui que alfa é igual a 30 graus. Certo? Ou então, vamos falar aqui alfa é igual a 30 graus. E aí, esse A, ó, eu vou falar aqui que A, ele é uma massa de 1 kg. Beleza, primeiro passo que a gente tem que fazer é colocar os vetores das forças que são aplicadas no nosso sistema, tá? E qual que é a primeira força? É a força-peso, sempre. Força-peso aqui, que é igual a massa vezes gravidade. Peso é igual a 10 newtons, beleza? E aqui a gente tem, olha só, uma tração para cá, T1, e a gente tem uma tração para lá, T2. Certo? E vamos, então, passar a limpo isso daqui de uma maneira um pouco mais clara para a gente enxergar, tá? Vamos aqui, ó. A gente tem aqui a força peso para baixo. A gente tem aqui T1 e a gente tem aqui T2. Se você... Foco, alô, foco. Ih, não tá focando não. Acho que tá sim. Então aqui você vê que é exatamente o mesmo desenho, a única diferença é que a gente tirou a questão estilística, a gente deixou só aqui com os nossos vetores. E aí, se você retomar aqui em cima, ó, os nossos vetores estavam em pé. E a gente conseguia simplesmente somar os vetores para o mesmo sentido e subtrair os vetores de sentidos opostos. Agora, nesse caso, a gente tem vetores que têm direções diferentes, eles estão em diagonal. E aí que entra o nosso artifício que a gente chama de decomposição de vetores, tá? E aí, o que é decomposição de vetores? É você tornar sempre os vetores na vertical e na horizontal. Sempre que você for fazer uma conta de física, você precisa que os vetores estejam na horizontal ou na vertical. Então, a gente vai usar aí esse artifício, tá? Para fazer isso funcionar. E como que é isso? Ó, vetor T1, tá? A gente tem aqui o vetor T1, vamos dar um zoom aqui. Beleza. A gente tem o vetor T1. E esse vetor, ele tá indo para cima e para a direita. Isso significa que na minha decomposição vai ter que ter um vetor só para cima e um vetor só para a direita. E como que eu faço isso? Eu sempre vou traçar linhas tracejadas auxiliares, né? Uma aqui para baixo, né? Para eu poder montar esse vetor aqui e uma linha auxiliar aqui para eu poder montar esse vetor aqui. Como eu falei para você que o vetor em diagonal para cima para a direita tinha que ter um vetor só para cima e um só para a direita, aqui formou, tá vendo? Então aqui, ó, a gente chama de T1y e T1x. E esse vetor T2 é a mesma coisa, só que ele está para a esquerda e para cima. Então, os nossos vetores decompostos, que a gente chama, a gente vai ter que ter sempre um para a esquerda e um para cima, para poder, né, fazer sentido com a direção do vetor T2. Então, a gente traça uma linha auxiliar aqui e faz o vetor aqui. E aqui traça uma auxiliar. Opa, deu aqui em cima do vetor T1. Mas não tem problema, tá?
Então, aqui vai ficar um pouco apertadinho, ó, eu vou colocar aqui para baixo, tá? Aqui, ó, o vetor T2y ficou em cima exatamente do vetor T1y. Não tem problema, tá? O que significa isso? Significa que eles estão se somando, eles estão se ajudando no sentido para cima, certo? E aí, tá, meu Deus, como que eu vou fazer os cálculos com esses vetores, né? Que complicação, que complicação. E é para isso que a gente usa sempre o seno e o cosseno. Para a gente poder, então, saber o quanto que esses vetores vão influenciar na nossa força. Então, por exemplo, ó, eu vou ampliar aqui, tá? Ó, a gente tem o vetor T1. T1, certo? E esse vetor T1, ele tem o T1x, que está no eixo x, e ele tem o T1y, que está no eixo y. Como que eu sei qual que é a força do y e a força do x? Usando seno e cosseno. Vamos melhorar isso daí. Vamos supor que eu falo para você que o T1, né, que o vetor T1 vale 10 newtons. O que isso significa? Significa que se eu somar o T1x com o T1y, eu tenho que ter 10 newtons. Mas eu posso simplesmente sair somando? Não, porque eles estão em sentidos, em direções, em sentidos diferentes. E para isso que a gente usa o seno e o cosseno. Vamos lá. Vamos pensar de uma maneira simples, tá? Eu vou falar para você que esse ângulo ele vale 45 graus, certo? 45 graus. E aí, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar esse ângulo aqui de 60, tá? Para simplificar aí as nossas contas. Tirar um pouco o zoom. Chamei aqui de 60. E aí, como que eu vou fazer? Lembra que eu falei que tem aquela estratégia do seno é o ângulo, é o vetor que está sem o ângulo e cosseno é o vetor que está com o ângulo? Então, nesse caso, se eu quero saber o valor do vetor T1x, ele está sem ou com o 60? Ele está com o 60, ó. O 60 está pertinho dele. Em relação ao y, né? O 60 está mais perto do x. Então, eu falo sempre que T1x é igual a T vezes cosseno de 60. É só isso, é só isso. Então, o valor de T1x é T cosseno de 60. T1x é igual a 10 seno, cosseno. O cosseno de 60 é meio, né? É isso mesmo, é meio. Então, a gente tem aqui que T1x é igual a 5 newtons. Beleza? E agora, ó, a gente quer saber aqui o valor agora do T1y. Tá aqui. Ele está com ou sem o 60? Ele está sem o 60. Então, é T seno de 60. T1y é igual a 10 seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E aí a gente pode deixar dessa maneira, ou então a gente pode falar que T1y é igual a 5 raiz de 3. Porque eu dividi aqui, né? E aqui fica 1 e aqui 5. Beleza? É isso.